Olá, meus irmãos, que a graça e a paz esteja com todos. Eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês nesse instante, baseado num trecho da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, um trecho muito conhecido, dos versos 21 ao 23. Ele diz assim: Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Meus irmãos, nós amamos viver. A vida é boa, embora tenha muitas dificuldades e passemos por muitas tribulações, em grande parte a vida é muito boa. Nós temos amigos, temos familiares, nós temos momentos de grande alegria, de prazer. E por isso, viver nos custa tão caro. Tão caro que, quando chegam momentos de tribulação que nos remetem ao medo de perder a vida, esses nos angustiam grandemente. Por exemplo, nós estamos nesse momento de pandemia e todos estão muito assustados, porque, por mais que alguns reclamem muito da vida, não querem deixá-la. E nós não queremos deixar a vida, muitas vezes, porque não temos a mínima compreensão do que pode acontecer do outro lado. Alguns até duvidam que exista o outro lado. Creem que vivem aqui e tudo que vivem aqui é somente isso que existe. Mas existem também alguns de nós que cremos no outro lado. E crendo no outro lado, sabemos que a vida realmente deve continuar, pistas nos dão de que a vida continua, mas alguns de nós estão inseguros sobre o que será vivido do outro lado. Acreditam que nós vivemos coisas tão boas aqui e que talvez não seja possível revivê-las do outro lado. Não era bem isso que o apóstolo Paulo pensava. O apóstolo Paulo, como bom cristão, acreditava que o viver era Cristo. Nós também, como cristãos, acreditamos que o melhor da vida deste lado aqui é estar com Cristo, caminhar com Cristo, imitar a Jesus Cristo, fazer as coisas segundo a vontade de Cristo. A Bíblia até diz para nós que felicidade é temer a Deus. Temer a Deus significa nada mais, nada menos do que obedecer ao Senhor. Então, bem-aventurado os que temem ao Senhor, diz as Escrituras. A palavra bem-aventurado significa feliz. Então, os felizes são os que obedecem às Escrituras, os felizes são os que caminham nessa terra na semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então, na medida em que nós vivemos a vida parecida com Jesus, nós nos consideramos muito felizes. No entanto, alguns de nós sabem que existem coisas aqui nessa terra as quais duvidam, talvez, que possam ser melhor do outro lado. Eu sei, eu usei uma palavra bem difícil agora, não é? Porque algumas pessoas vão sempre dizer, não, mas o céu é muito bom, o céu é muito bom. Mas a verdade é que muitos de nós duvidamos desse céu muito bom. Duvidamos porque, se acreditássemos, nós não temeríamos de modo algum as doenças ou a morte, porque saberíamos que o outro lado é bem melhor do que estar aqui. Era esta a concepção do apóstolo Paulo. Ele diz aqui no verso 22, verso 23, que ele está constrangido de um lado e de outro, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que segundo ele é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor é o termo que ele usa. Quero dizer o seguinte para você: se você tem medo da morte, você tem medo, na verdade, do que é incomparavelmente melhor. Se você tem medo de partir para o outro lado, você tem medo do que é incomparavelmente melhor. Quando falamos incomparavelmente, quer dizer, não dá para comparar com nada de bom e de melhor que nós tivemos aqui. Nós tivemos a nossa relação com os filhos, com os familiares, o amor pelos amigos, nós tivemos grandes momentos de comunhão e alegria, mas, do outro lado, é incomparavelmente melhor. Nós tivemos uma vida em que nós pudemos conhecer novos lugares, uma vida em que nós pudemos experimentar sabores, sentir aromas, mas do outro lado, é incomparavelmente melhor. Por isso o apóstolo Paulo fala no verso 22 que ele está constrangido porque também ele gostaria de continuar no mundo vivendo com Cristo e fazendo com que a obra de Cristo continuasse, experimentando do amor de Cristo e fazendo desse amor manifesto na vida dos outros. Mas ele está de um lado e do outro pesando as duas coisas e meio constrangido com isso.
porque estar com Cristo aqui é maravilhoso e você sabe disso. Você tem experimentado isso e tem tido esse prazer. Se você não tem tido ainda, você que está me ouvindo, experimente esse prazer de caminhar com Jesus, de caminhar em obediência a Jesus, de arrepender-se de seus pecados, de tomar uma nova direção, de viver uma nova vida com Cristo. Você vai ver que sua vida vai se transformar completamente. E você que já caminha com Cristo sabe disso? Por favor, tire de seu coração todos os temores, porque todas as coisas maravilhosas que Cristo lhe fez experimentar aqui neste mundo, o texto bíblico diz para nós que do outro lado é incomparavelmente maior e melhor. Pensa nisso, tá? E quando você pensar assim, todos os temores vão perdendo a força, todos os medos vão se dissipando, todas as angústias vão diminuindo, ao ponto de você encontrar aquilo que Jesus prometeu, a paz que excede todo entendimento. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês com essa palavra.